Sejam muito bem-vindos ao meu canal Raquel Franco Oficial. Eu já te convido a deixar o seu like, se inscrever e compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas. E hoje eu quero estar compartilhando com vocês o meu novo quadro que tem o nome Conversa com Propósito. E para iniciar esse novo quadro, eu trago aqui alguém muito especial. Uma super mulher, minha amiga, empreendedora e mãe de 5 filhos, um biológico e 4 adotivos. Com vocês, Valquíria Apolinário. Val, eu já quero te dar as boas-vindas e muito obrigada por ter aceito o meu convite. E para quem ainda não te conhece, eu gostaria que você falasse um pouquinho quem é a Valquíria. Raquel, muito obrigada. Em primeiro lugar, quero agradecer, ao convite, a confiança, dessa estreia linda, maravilhosa. Estou muito feliz e grata. O que eu vou dizer? Meu Deus, é difícil falar da gente mesmo, né? Eu sou uma mulher de fé, mãe, batalhadora, guerreira, trabalho fora, como os outros dizem, trabalho dentro, né? Eu tenho a missão de criar meus filhos, o grande sonho da minha vida, que era ter filhos, ter uma família, né? Então, eu sou uma pessoa que eu sou muito grata a Deus pelos presentes diários que Ele tem dado na minha vida, inclusive meus filhos. Então eu acho que eu sou persistente, guerreira, é isso, e muito apaixonada pela minha casa, pela minha família. E essa é a Val que eu tenho o prazer de conhecer e com muito orgulho eu tenho como minha amiga, viu? E falando em filhos, Val, biológico, adotivos, é sobre essa história tua linda que a gente vai compartilhar a partir de agora. Então eu gostaria que tu falasse um pouquinho como que era a tua vida há 6 anos atrás. Sim, há 6 anos atrás. Era uma vida diferente do que se tornou logo após, né, o sonho da adoção. Há 6 anos atrás éramos 3, né? Eu tinha um único filho, o Francisco, meu filho biológico, que na época tinha 8 anos e a vida era calma, o cotidiano, a rotina, então seguia tudo bem, tudo certo. E daí, lógico, depois veio o sonho da adoção, mas há 6 anos atrás eu costumo até brincar, né, que Deus olhou lá do alto e falou assim: essa família aí, 3, tá tudo bem tranquilo, vamos dar uma melhorada aí? Vamos mandar mais gente para aumentar essa família? Então era assim a minha casa, a minha família há 6 anos atrás. Então, há 6 anos atrás, tu tinha um filho, eram só em 3, né? Tu, Lucas e o Francisco, meu filho biológico. De 6 anos. Não, ele tinha 8 anos. De 8 anos na época, isso, né? na época. E me diz uma coisa, Val, da onde surgiu essa vontade, da onde brotou essa vontade no coração de vocês de adotar outra criança? Sim. O sonho da adoção, eu acho que é um sonho que nasce junto com a gente, não tem como explicar quem são pais por adoção. É um sonho que nasce junto com a gente. E foi um sonho sonhado a 3 na minha casa. Inclusive pelo Francisco, nosso filho biológico. Que na época ele pedia irmãos. Eu tinha o sonho de engravidar mais uma vez. Mas eu tinha o sonho da adoção também. Eu não me lembro, mas a minha mãe falava que desde que eu era adolescente, eu falava que quando eu crescesse, casasse, eu ia adotar um filho. Eu não me lembro disso, sabe? Direito. Mas então eu penso que é um sonho que nasce junto com a gente. Não tem como explicar. E em casa foi sonhado a 3. Como que de uma criança que você estava pretendendo adotar foi para 4? O que mudou? O que alterou nisso aí? Sim, Nosso era pretendido adotar um, né? Um filho, podendo ter mais um, e de repente foram mais 4, né? Foi assim, a gente recebeu a ligação da assistente social falando que tinha um menino do nosso perfil. E ele tinha um irmão, se a gente queria conhecer. Aí ela marcou o encontro pra gente, ela agendou o dia pra gente conhecer. E nisso a gente ficou sabendo que tinha mais 2, que são as meninas. E aí a gente marcou, falou com a assistente social que se a gente pudesse conhecer os 4. Porque o que acontece? Quando a gente ficou sabendo e foi chamado pro nosso perfil, era um menino tendo um irmão.
E a gente descobriu que tinha mais duas meninas. E essas meninas, elas estavam sendo separadas dos dois meninos. Uma família ia adotar as duas meninas e nós ia adotar os dois meninos. Por quê? Eles já estavam na casa lar há 1 ano. E como era um grupo grande de irmãos, não estava conseguindo pais pretendentes para os 4 irmãos. Então, para ficar mais fácil e aparecer pais pretendente, eles separaram os 2 meninos e as 2 meninas. E a gente ficou sabendo disso. Então, o que a gente fez? A gente perguntou para a assistente social, na época, que se pudesse, a gente queria adotar os 4. A gente não queria separar os 4 irmãos. Só que a gente nem sonhava que eles iam falar sim, né? Então, por isso que mudou de 1 para, de repente, mais 4, né? E aí, a assistente social falou sim e marcou o encontro para a gente estar conhecendo os 4 irmãos. Foi assim que de 1 foi para mais 4. Nossa, muito lindo, Val. Isso é marcante porque mostra o coração generoso, né, de vocês desde o início, né? Sim. Que queria adotar um, mas tinha a opção de pegar mais um irmãozinho. Aí, quando souberam a história dos 4 irmãos, falaram, não vamos separar os vamos irmãos. Adotar os 4. Lindo. Sim. E como que foi esse primeiro encontro lá na Casa Lar? Qual foi o sentimento, né, a expectativa que vocês estavam? Como que foi esse momento? O primeiro encontro, né, foi inesquecível, porque quando a gente está indo, a gente tem, assim, ansiedade, expectativa, como que vai ser, será que vão gostar da gente e tal. Então, daí, quando a gente está indo, quando chega lá, né, o nervosismo toma conta, porque como que você vai chegar e conversar, né, com quem vai ser seus futuros filhos, aí dá aquele misto de será que vão gostar da gente, como que vai ser? E aí, quando a assistente social veio nos receber, ela tranquilizou a gente que elas estariam participando da conversa, junto com eles. Daí foi mais tranquilo, que seriam perguntas e respostas e para a gente interagindo. Aí foi mais tranquilo. E quando a gente viu eles, né? Daí foi um encontro de amor mesmo, a princípio foi. De vir no colo, abraçar, chamar de pai, chamar de mãe. Foi desde o primeiro encontro. Então foi assim o nosso primeiro encontro. Foi um encontro de amor mesmo, que graças a Deus, né, veio a formar a nossa família que é hoje. Que lindo, Val. E qual foi a história, né, dessas crianças que chegaram ao conhecimento de vocês? Sim, como que elas vieram parar ali na Casa Lar, né? Sim, praticamente o tempo que as crianças tiveram de Casa Lar, que foi 1 ano e 2 meses, mais ou menos, foi o tempo que a gente teve de preparação para pais para adoção. Então foi um encontro de Deus, a nossa família, né? E a situação das crianças, do pouco que eles falam e relatam para nós, foi que eles sofreram negligência, né, familiar, teve uso de drogas, de cuidados, de tudo. E então foi como se deixasse a criança, né, se criar sozinha, sem ter o cuidado do pai e da mãe junto, e muita bebida, drogas, brigas, essas coisas. Então foi nessa situação que eles foram tirados da família de origem e foram para Casa Lar. Sem falar, né, importante também na falta de afeto, que imagina, isso, né, se faltava tudo isso, imagina o afeto, não tinha mesmo, né? Carinho, cuidado com a educação, tanto é que eles vieram com muitos problemas de grau escolar, né, de aprendizado e tudo. Então, foi essa negligência que teve, dos cuidados básicos para uma criança, né, desde o amor, higiene e tudo. Foi isso. E quando foi ali, finalizou o processo, né? Vocês adotaram as crianças, como que foi a ideia de mudança de nome? Foi algo de vocês? Foi algo deles? Como foi isso? A mudança de nomes, foi muito legal essa parte, porque como a gente adotamos filhos no grupo de adoção tardia, aí tem a questão dos nomes, né? Muitas pessoas não sabem que por ser filhos maiores que você pode mudar o nome total. E a gente ficou sabendo isso no processo também, que a gente pensou que só pudesse acrescentar o sobrenome. Então, a questão dos nomes também foi junto, em conjunto, tanto nós quanto eles. Porque eles pediram que eles queriam mudar tudo. Eles queriam mudar o nome, queriam mudar tudo, que eles queriam tudo novo. Família nova, casa nova, nome novo. Então, a escolha do nome foi em conjunto, nós e eles. E eles ficaram muito felizes com as escolhas do nome, que foram escolhidos junto, né? A gente e eles. As meninas a gente escolheram e elas gostaram muito. Os meninos, o menorzinho, que é o Joaquim,
já tinha o nome, a gente escolheu, né? E ele aceitou. Daí só o mais velho, que na época tinha 13 anos, que ele quis mudar. Mas também a gente deixou ele escolher e foi perfeito o nome dele, Samuel. A gente acompanhou um pouco, né, esse processo da adoção e até a primeira visita lá na Casa Lar, a gente foi com a Val, com o Lucas, e como teve essa mudança de nome, parece que eles sempre tiveram aquele nome, porque foi algo automático, assim, ninguém gaguejava, ninguém chamava o nome errado, Ninguém né? errava, não. Era algo, parece que eles incorporaram realmente aquele nome, parece que sempre foi o nome deles, assim, né? Sim, E foi perfeito. foi lindo, foi gratificante a gente estar perto e poder acompanhar todo esse processo, né? E fazendo parte desse momento, Sim, Val. Então, imagina a honra que é para mim estar aqui contigo, apresentando essa tua história. Então, gratidão mesmo por isso, viu? Sim, a gente fica muito feliz por vocês fazerem parte da nossa história em tudo, em muitos anos, né, de amizade, inclusive, né, quando a nossa família aumentou com nossos filhos. Amém, amém. Sim. Por isso. Voltando um pouquinho lá, há 6 anos atrás, que tu era mãe de um filho, e agora vindo presente de novo, né? De repente, mãe de 5. Como que foi esse processo para ti, assim? Tu teve ajuda? Como que foi isso? Sim. Na chegada das crianças, na primeira semana, foi festa, né? Que eles ainda não tinham ido para a escola e nem eu tinha voltado do trabalho. Aí foi festa. Aí veio a segunda semana, né? A fase de rotina escolar, trabalho e tudo. Daí foi o momento furacão. Então, assim, tipo, a minha casa, a minha família virou de perna pro ar, né? Porque crianças pequenas, né? Muitas. E a fase de adaptação, né? Que a gente continuou em casa. E foi desafiador. Mas a gente teve a ajuda de uma psicóloga. Porque eles aconselham a gente ter uma psicóloga para ajudar no processo de criação de vínculos, nova família, tudo na mesma casa. Então, a gente teve a ajuda da psicóloga, isso foi fundamental. Então, ela ajuda muito a gente nas questões novas, né? Do comportamento, de tudo, do acolhimento, do afeto e da nova vida que está fazendo parte ali junto com a gente, né? Que já vem formada, né? Eu tive filhos que vieram de 5 a 13 anos. Então, eu tive uma menina de 9 anos, uma menina de 8 anos, de repente. Um menino de 5 anos, um de 13, de repente. Então, idades diferentes, meninos e meninas. E mais o Francisco, biológico, com 8 anos, que na época foi bem tranquilo. A questão mais tranquila foi a do Francisco, mas a adaptação, todo mundo junto, foi primordial a psicóloga. E ela teve um acompanhamento com a gente durante 4 anos. E isso foi, assim, de total importância para nós. E falando agora do Francisco, Val, que era apenas sozinho, né? Acostumado a estar sozinho, a ter atenção só para ele, né? Como que foi a recepção dele, assim, com os outros 4 irmãos? Olha, Raquel, assim, por incrível que pareça, quando chegaram as crianças em casa, nossos filhos, e o Francisco junto, parece que nunca foi diferente. Parece que a nossa casa sempre foi daquele jeito. Os 4, mais o Francisco biológico e nós. Não tinha como imaginar antes, sem. Depois da chegada deles, e até hoje, eu creio que para sempre, né? Para sempre vai ser assim. Nunca, não tem mais como voltar atrás e imaginar a nossa casa sem todos nós juntos, nossos filhos todos juntos. Não tem como. E foi bem super tranquilo com o Francisco. Até hoje, se a gente senta e conversa e fala a respeito dos irmãos, não faria nada diferente. Ele ama e ele gosta, quer estar junto. E tem aqueles desafios de irmãos, aqueles comportamentos de irmãos mesmo, como se sempre fosse. Se tivesse nascido todos juntos ali. O que é normal e que tem em toda a família, Toda a família, né? E Val, tu olhando um pouquinho agora para trás, qual é o sentimento que tu tem perante tudo que vocês fizeram? Olhando para trás, assim, com tudo vivido, e a gente não pode esquecer que nesse mês a gente teve o processo da pandemia, né? Que para nós, meu Deus, foi o melhor ano da nossa vida, porque as crianças chegaram em 2019. Em 2020 teve a pandemia, então o que veio para unir mais a gente dentro de casa, nossa família. Então, olhando para trás e voltando tudo que a gente viveu, eu acho que a gente faria tudo de novo,
Se fosse essa questão, a gente faria tudo de novo. E não tem como imaginar antes, sem. É só daqui para frente, todos juntos. Então, olhando para trás com tudo que eu vivi, questões psicológicas, tudo de rotina diária, tudo. Eu amo. Eu amo organizar os uniformes, calçado, mochila. Eu não imagino a minha vida sem isso. Então, eu vivi 8 anos com um filho só e eu amo como é minha casa hoje, como é minha família hoje, com todos os meus filhos. Então, olhando para trás, eu só consigo imaginar o agora, esses 6 últimos anos, assim, que é muito lindo e eu sou muito grata porque era o meu sonho ter uma família grande. Toda vez que eu fui lá na tua casa, a gente teve o prazer de ir lá, eu, o Marcos, o Benjamin, a gente sempre pôde presenciar, né? As crianças sempre bem vestidas, sempre bem arrumadas, a casa sempre organizada, então dava para perceber que ali era ensinado realmente, né? Com amor, que tinha atenção, que tinha carinho, né? E era o que estava faltando, né, para essas crianças. Sim. Com certeza vocês deram uma Sim. direção para elas, né? Uhum. Além de família, além de afeto, mas também deram uma direção. Uma direção, a formação de novos cidadãos. Exato. Que eu sempre digo que é o legado que nós, como família, principalmente as mães que estão dentro de casa, filhos pequenos, né? Que é muito papel da mãe ali de nutrir e tal, eu penso que isso é um legado que a gente está formando novos cidadãos. Eu sempre digo isso. E quando eles reclamam de alguma coisa, eu falo, não, eu só estou te depositando o melhor para lá na frente você saber como que é para você, né? Independente das suas escolhas, que você teve, né, uma base. Então, como mãe, eu amo tudo isso. A formação, eu explicar e falar mais outra vez e de novo. Eu amo, eu nasci para isso. E não tem, Val, como eu contar essa tua história sem eu lembrar da minha mãe, do meu pai, que há 38 anos atrás tiveram essa mesma atitude que tu e Lucas tiveram, de adotar e dar um novo lar, um novo destino a um menino e que hoje, com muito orgulho, eu falo que é o meu irmão. Então, pai, mãe, um grande beijo no coração e eu amo muito vocês. Para finalizar essa nossa conversa, eu gostaria que você deixasse um recado para quem está pensando em adotar uma criança. Sim, o recado que eu digo para uma família que está sonhando em adotar, em ter um filho, é que não desanime diante de nenhum processo, não persevere, porque às vezes pode ser que venha rápido e às vezes pode ser que demore um pouquinho, mas isso não é atrapalhação, e que abra os olhos e o coração, a mente para adoção tardia, porque a gente sabe como tem filhos precisando de paz, de lar, de direção, de carinho, de afeto. Então o recado que eu dou é esse, que abre os olhos, a mente para adoção tardia, mas se você sonha em ter um bebê também, que você sabe que você vai passar por um processo para ter um bebê, não desista também se esse é teu sonho, mas que vale muito a pena para você que sonha em aumentar sua família, em criar filhos, que vale muito a pena, meu Deus, para mim dizer assim, eu faria tudo de novo, era meu sonho, Deus realizou, foi através da adoção e é um sonho que nasceu no nosso coração. Então, eu diria assim, vai em frente, lute que você vai conseguir. E é muito lindo. Essa tua história, com certeza, é uma inspiração para quem tem o desejo, que tem um sonho, um projeto no coração de adotar uma criança, mas que às vezes tem medo, às vezes tem receio. Eu te digo que o seu propósito seja muito maior do que o medo ou do que o receio que você possa ter no seu coração. E para você pai, para você mãe que tem o seu filho aí dentro da sua casa e às vezes também está perecendo por falta de carinho, por falta de atenção, por falta de um abraço, eu te convido a olhar mais para o seu filho, ter os olhos mais atentos a ele, conhecer mais o seu filho, do que ele gosta, quais são os seus melhores amigos,
porque hoje em dia, Val, dentro dos lares existem muitas crianças, muitos filhos perecendo com os pais ao lado, filhos órfãos de pais presentes, e isso é muito triste. Então eu deixo aí com você essa reflexão no seu coração. Mais uma vez eu quero te agradecer por ter aceito o convite, por compartilhar comigo e com todos a tua história, e eu quero te dar um presente para ficar marcado esse nosso encontro. Com tudo o que eu já falei, Deus, né? muito Que eu acho de obrigada. ti, que tu é essa mulher maravilhosa, uma mãezona, e já falei isso algumas vezes e repito aqui para deixar claro o quanto eu te admiro. Muito obrigada. Meu Deus, para mim é uma honra estar participando, né, aqui, poder falar um pouco da minha história, que eu sou uma mulher comum, como muitas outras, né, que possa estar vendo esse vídeo e às vezes pense que não é capaz, para ela não dá, e não importa qual seja o sonho dela. Se o sonho dela é ter filhos, que ela tenha filhos, se é estudar, que ela estude, que ela pode. Assim como nós podemos, todas podem, né? E para mim é uma honra participar aqui e falar assim, na simplicidade do que eu sou, porque é isso. Tomara que seja o primeiro de muitos, né? Amém, Porque amém. a gente tem muita história para contar e a gente é feliz em compartilhar. E eu espero poder ter contribuído, né? Com alguém. Contribuiu, Val, com certeza. E é isso. Eu sou feliz e grata e eu agradeço a tua família, a tua casa e por você ter aberto essas portas para a gente estar falando. Amém, amém. E para você que está nos assistindo, eu te peço novamente, se inscreva no canal, curte, compartilhe para que a gente possa levar essa história linda mais longe. Já te agradeço por estar aí nos assistindo e até o próximo episódio.